A semiologia da mão inicia-se com a inspeção estática, onde são observados a integridade do revestimento cutâneo, o trofismo da musculatura extrínseca e intrínseca e a presença de deformidades. A seguir, são realizados os exames da sensibilidade e da motricidade dos dedos e do polegar, cujas medidas podem ser avaliadas pela escala de Aidt, modificada por Delon. No exame da sensibilidade é importante lembrar que os três principais nervos responsáveis por essa função são o mediano, o ulnar e o radial, cujas zonas autônomas são, respectivamente, as polpas digitais do indicador e do dedo mínimo e a região da tabaqueira anatômica. A pesquisa da sensibilidade pode ser avaliada com os testes da discriminação entre dois pontos ou com o teste dos monofilamentos de Siemens-Weinstein. Realiza-se a extensão da articulação metacarpofalângica com as interfalângicas proximais fletidas. Com os dedos médio e anular fletidos, pede-se ao paciente para realizar a extensão ativa do indicador e do dedo mínimo. A presença da extensão ativa da falange distal do polegar reflete a integridade do extensor longo do polegar. O extensor curto apenas estende a falange proximal. Com a metacarpofalângica e a interfalângica fletidas, realiza-se a abdução do primeiro metacárpico no plano da palma. Os músculos intrínsecos da mão são formados pelos lumbricais, interósseos e pelos músculos da eminência tenar e hipotenar. O teste dos lumbricais é realizado por meio da flexão ativa das articulações metacarpofalângicas, simultaneamente com a extensão ativa das articulações interfalângicas. Os interósseos dorsais são responsáveis pela abdução dos dedos em relação ao dedo médio. Os interósseos palmares realizam a adução dos dedos em relação ao dedo médio. A oponência do polegar é pesquisada por meio do toque da polpa do polegar com os outros dedos. A pesquisa do adutor do polegar é realizada por meio do teste de Froment. Neste teste, realiza-se a apreensão de uma folha de papel entre o polegar e o indicador. Na ausência do adutor, essa tarefa é executada com a flexão da interfalângica do polegar, sendo, nesse caso, o teste considerado positivo. O abdutor do dedo mínimo é responsável pelo afastamento do quinto dedo em relação ao dedo anular. Com a articulação metacarpofalângica em extensão, realiza-se a flexão ativa da articulação interfalângica proximal. A dificuldade em realizar a flexão normal dessa articulação sugere a presença da contratura do músculo intrínseco. O teste é repetido com a articulação metacarpofalângica em flexão. Se ocorrer a flexão ativa sem dificuldade da interfalângica proximal, comprova-se a hipótese diagnóstica de contratura do intrínseco. O teste de Allen é realizado para diagnóstico de lesão ou insuficiência de artéria ulnar ou radial, ou ainda de lesão ou anomalia do arco palmar superficial. Realiza-se a flexão ativa dos dedos por alguns segundos. Em seguida, pressiona-se as artérias radial e ulnar no punho, de tal forma a obstruir temporariamente o fluxo sanguíneo. Os dedos são levados à posição de extensão, observando-se a palidez característica pela ausência da perfusão sanguínea. A seguir, libera-se o fluxo da artéria ulnar e observa-se no teste normal o retorno da perfusão sanguínea. Repete-se a manobra testando a artéria radial.
Com a articulação fletida em 30 graus, realiza-se a abdução e adução da falange proximal do polegar e verifica-se, respectivamente, a função dos ligamentos colaterais radial e ulnar. Em caso de insuficiência de um desses ligamentos, repetir no dedo contralateral a fim de comparar os resultados. Com a mão espalmada e os olhos fechados, testa-se na polpa digital a capacidade de reconhecimento entre dois pontos com um discriminador. Distâncias até 5 milímetros são consideradas normais. Os testes da força de preensão e da pinça com o polegar podem ser feitos com dinamômetros especiais. Com o ombro e cotovelo fletidos, realiza-se a medida das forças de preensão da mão e da pinça do polegar com o indicador. Cada dedo é examinado isoladamente. Realiza-se a flexão ativa do dedo a ser examinado, mantendo-se os dedos adjacentes em extensão. A capacidade de fletir a articulação interfalângica proximal indica normalidade do flexor superficial. Com a articulação interfalângica proximal bloqueada em extensão, pede-se ao paciente para realizar a flexão ativa da articulação interfalângica distal. A flexão ativa dessa articulação significa que o flexor profundo está normal.